Olá, ouvintes, boa noite. No ar, mais um programa Culturas e Identidades. A história, a tradição luso-afro-brasileira. A apresentação é de Filipe de Souza, a edição é do professor L'Oreal Rocha. E, atualmente, nós temos a participação especial do professor Manuel J. Gander, que hoje está ausente. Um programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 20 horas pelas rádios Cultura Online Brasil e Rádio Internacional Lusófona. Um programa transmitido direto ao vivo do estúdio de São José dos Campos, Estado de São Paulo, Brasil, para o Brasil e para o mundo, sendo também retransmitido por 25 blocos e sites parceiros. Eu lembro sempre que devemos lembrar que coexistem dois planos de história, o da aparência superficial e o da realidade profunda. E hoje o tema do programa é o pão e a civilização humana. E a história, ela celebra os campos de batalha sobre os quais a morte nos atinge, mas não nos fala dos campos de cereal que nos fazem viver. A história sabe os nomes dos filhos legítimos dos reis, mas não é capaz de nos contar como foi a origem do cultivo do trigo. Que longo caminho este, não ouvintes? Que longo caminho esse de loucura humana? Boa noite, professor L'Oreal. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes. Professor L'Oreal, a fome na Europa medieval é uma realidade. No entanto, quando os europeus chegaram às Américas, a realidade ela era bem diferente, em parte por conta do intenso contacto com a floresta tropical. Já haveria trigo nas Américas? Ou, falando então de outro modo, os índios fabricavam pão? Obrigado mais uma vez, viu, Ariel, pela tua participação. Felipe, eu que agradeço e, sobretudo, ambos agradecemos aos nossos ouvintes, né? Porque, finalmente, o nosso programa é feito para eles e para informá-los. Exato. Bom, essa questão do tema da alimentação e da culinária é muito curioso, notadamente porque, desafortunadamente, em relação aos índios brasileiros, ou à alimentação indígena brasileira, as nossas pesquisas ainda são muito incipientes, né? Apesar de 500 anos. Então, assim, de chofre, a resposta que eu daria à sua pergunta: os índios têm pão? Não, não tem. Entretanto, o pão é quer dizer, eles têm. O índio brasileiro não tem pão, é preciso entender isso. Os índios de outros povos das Américas, sim, fabricam pão. E é uma coisa curiosa. Então há uma relação com o pão, mas ela, aparentemente, pelo menos até o que foi estudado até hoje, as tribos indígenas brasileiras não têm uma relação com o pão feito de trigo. Terá uma relação com o pão feito de milho, que é um outro cereal, né? O que vai acontecer? De fato, o pão é um alimento muito curioso e nós vamos dedicar 2 programas a isso. Nós vamos ver que o padeiro, inclusive, era um indivíduo amaldiçoado na Idade Média. E é interessante, porque é um alimento que mata a fome, ao mesmo tempo que, sobre uma égide cristã, uma égide católica, o pão judaica cristã, aliás, o pão é uma celebração, é um momento de Eucaristia, né? Então ele é considerado um alimento sagrado por natureza. E é curioso essa maldição que vai existir em cima do padeiro. Enfim, a gente é interessante um aspecto curioso. Portugal, você é português, você sabe muito bem disso, né? Portugal tem inúmeras variedades de pães, né? Muito pouca gente sabe, os nossos ouvintes poucos sabem que Portugal tem muito mais pães do que a França. Sem dúvida. Portugal tem muito mais queijos do que a França. Sem dúvida. Né? E Portugal tem muito mais vinhos do que a França.
Agora, o que a França tem que Portugal não tem? Marketing. Não é? Marketing. A pergunta que eu sempre achei interessante, dado a quantidade de pão e da relação que o português tem com o pão, porque a mesa portuguesa, ela tem que ter pão, ela tem vinho, ela tem queijo, ela tem azeite ou azeitona. Então esses são elementos básicos, né? O pão, o queijo e o vinho. Não faltam. Não faltam. Em nenhuma refeição portuguesa. Em nenhuma. A questão é, por que o Brasil não tem tradição de pão? Né? Exceto o pão francês, que foi introduzido, no caso do Brasil, especificamente no século XIX, no final do século XIX, a gente não tem uma tradição de panificação. E é mais curioso ainda porque os portugueses, a maioria dos portugueses donos de padaria, até algum tempo atrás, eram portugueses. Sim, sim. Né? Os portugueses eram... A gente associava, inclusive, padaria a português. E mesmo dentro dessa associação, o Brasil não conseguiu ter uma cultura ligada ao pão. Em parte, isso se explica por conta da presença indígena, né? E da tradição alimentar indígena, que Portugal, que acabou, de certa forma, sendo muito mais presente, como nós não temos, por exemplo, a tradição de queijo, né? No Brasil come-se queijo assim restritamente. Minas come muito queijo, mas tem uma ou outra variedade. Aliás, o queijo mineiro é considerado pelos portugueses uma iguaria, que é um queijo bem diferente, né? No Nordeste temos talvez um ou outro queijo de cabra, alguma coisa assim, mas a tradição também da queijaria, como nós temos em Portugal, também não tem no Brasil. Né? E repito, no meu entendimento, parte disso é por conta da presença indígena. Bom, mas o que havia de fato naquela altura, voltando à Idade Média, o início da nossa conversa? A Europa passou por períodos de fome muito terríveis, né? O Brasil, as Américas nunca passaram, notadamente o Brasil, que tem um clima tropical e um clima em que durante os 12 meses do ano você tem qualquer tipo de comida, né? Você tem frutas e verduras, então a gente não tem aquele rigor do inverno, né, do hemisfério norte. E a vida dos índios dentro da floresta tropical tem, por conseguinte, um sentido muito diferente da vida dos europeus. A fome na Idade Média foi uma das coisas mais terríveis do que tem. E a forma de vida da Idade Média e dos habitantes organizava-se, a gente pode dizer dessa forma, segundo um ritmo que é determinado pelas estações do ano. Então, era preciso aproveitar. Até hoje é assim, né? Embora hoje tenha estufas, tem outros recursos, etc. Mas naquela altura era preciso aproveitar os meses quentes para plantar e colher. E tinha que aprender a estocar produto para enfrentar um inverno muito duro. Daí a ideia que se tinha de aproveitar ao máximo a terra para cultivar o alimento, né? Isso significa que nos períodos de safra ruim, na Europa medieval, e até hoje é assim, né? Hoje para nós a safra está ruim, o alimento sobe, ninguém passa fome, mas o alimento fica muito mais caro. Então, no contexto medieval, quando a safra era ruim, o que acontecia? A fome ceifava, né? Então você tinha uma quantidade de fome muito grande. Ora, então, naquela altura, evidentemente que o processo de agricultura era um processo muito trabalhoso e, sobretudo, acumulativo. Precisava de criar reservas. Você vê que um caso clássico é aquele caso do Egito, quando José tem um sonho do período de 7 anos de vacas gordas e depois de 7 anos de vacas magras, né? Até o processo de construção das casas na Europa ou dos países frios, você tinha que ter silos e tinha que ter casas sólidas para juntar elementos que pudessem resistir ao tempo. Essa é uma configuração que não tem no Brasil.
se a gente observar, os índios brasileiros até hoje nunca tiveram casas sólidas e nunca tiveram necessidade de construir silos. Então aqui o clima interfere muito mesmo em relação a isso. E uma outra configuração, os índios brasileiros são nômades, né? E não são agricultores. Então tem uma outra configuração, uma configuração completamente diferente. A partir do século XV, de certa forma, quando a peste negra mata, sei lá, 2/3 da Europa, 1/4 da Europa, a fome deixa de ser uma ameaça constante por conta da peste, curiosamente, né? E ao mesmo tempo, o século XV vai desenvolver uma série de técnicas para amenizar a rudeza da vida rural. E também é um período, nós já conversamos um pouco sobre isso na história medieval de portuguesa, é um período em que as cidades estão sendo construídas. Então o povo começa a migrar do campo e vai para as cidades, as grandes cidades. Então, o que vai haver em relação a isso? Esse é um momento muito grande de expansão europeia na busca de especiarias. Por quê? Porque, embora você tivesse silo e você armazenasse a comida apodrecia, né? Porque se você coloca ela dentro de grandes armazenagens, os processos de armazenamento naquela época não eram, evidentemente, tinham falhas, né? Então a comida ficava com gosto ruim. Quando os europeus chegam à América do Sul, eles encontram uma realidade completamente oposta à que eles viviam. A primeira coisa é, o índio tem contato permanente com a floresta tropical. Há uma variedade enorme de espécies e uma dificuldade para cultivo constante, como você tem na Europa. O índio não é agricultor, né? E como eu falei, eles não conservavam. É quase impossível estocar produtos em clima quente, notadamente naquele momento em que você não tinha esse hábito. Então, o que eles faziam? Eles observavam a natureza, eles conheciam o hábito das plantas, o hábito dos animais, as características das plantas, etc. E guardavam comida por um período relativamente curto de tempo, né? E dessa relação do índio com a natureza surge uma relação completamente diferente na forma de produção de alimentos. Então, o que o índio vai ter? Ele vai ter algumas espécies que são muito favoráveis, como por exemplo a mandioca é cultivada em larga escala. Mesmo assim, os índios, embora não fossem agricultores, eles aperfeiçoam o cultivo de muitas plantas, né? Agora, como eles são nômades, eles tinham que mudar. Eles mudavam. Quando diminuía a fertilidade do solo, acontecia uma migração e em poucos anos eles queimavam muitas as pastagens. A gente tem decretos e esse hábito permanece até hoje no Brasil. A gente tem decretos da coroa de Portugal chamando a atenção dos governantes locais para que não se queime o solo, né? Porque os portugueses sabiam que aquilo fazia muito mal. Mas esse é um hábito indígena e que a gente mantém até hoje. E uma vez que eles mudavam, essas áreas novas eram abertas por queimadas. Então quando eles chegavam, eles queimavam. Eles buscavam novas caças, eles colocavam armadilhas no lugar certo, né? Então do cruzamento dessas informações básicas vinha o destino da tribo. Aí você imagina assim, uma tribo de 2, 3 mil homens e mulheres e crianças se deslocando, né? Essa questão do deslocamento, a questão do nomadismo, é porque a gente não para muito para pensar sobre isso. Como é que eles constroem casas em tão pouco tempo, né? Até hoje os povos árabes que são nômades têm tendas, né? Que você chega, arma rapidamente aquela barraca e pronto. Bom, como é que esses povos nômades andam pelo deserto? Do que eles se alimentam, né? Então tem alguns estudos curiosos de números, que a gente vai ver que esses números são espantosos. Ora, os índios têm muito tempo livre, porque eles não são agricultores. Então como é que eles empregavam esse tempo livre? Eles têm muitos rituais, eles têm festas, né? Então esse modo de aproveitar o tempo é quase que uma necessidade
que vai seguindo o ritmo da natureza, né? Evidentemente que os europeus, ao se depararem com uma cultura tão diferente, onde eles tinham um inverno absolutamente rigoroso, né, e um trabalho exaustivo, que índio também, quando se fala isso não é uma crítica, é uma realidade da natureza. O índio não tem a forma de trabalhar como tem o europeu, né? Então tem o olhar, não é nenhum olhar preconceituoso, ele de fato não trabalha, e até hoje ele é assim em alguns lugares, né? Você mantém um ritmo completamente diferente. Evidentemente que, com o passar do tempo, essa alimentação, alimentar-se dos frutos das florestas, respeitar a natureza e viver mais em ritmo com a natureza, à medida que o país vai expandindo, não é possível você manter esse tipo de ritmo, certo? Por uma questão de população mesmo, né? Então, os índios, os primeiros habitantes do Brasil, o que eles fazem? Eles utilizam bastante os recursos da natureza. Sim, vamos dar nome a bois. O que havia basicamente? Os índios se alimentavam de mandioca, em alguns lugares é mandioca, outros é macaxeiro, outros é aipim, etc. Tal, né? Então, mandioca, milho e feijão. Isso, por exemplo, esses 3 alimentos constituem uma trilogia fundamental, e nós herdamos essa trilogia dos índios, né? Mandioca, milho e feijão é quase que um prato diário do índio. Eles comiam muita caça. É interessante, o brasileiro não come caça. Né? O brasileiro come muito pouca caça. Eles comem muito peixe. O brasileiro não come peixe. Eles comiam muitas raízes. A mandioca é uma raiz. Frutas silvestres, muitos tipos de palmitos, muitas castanhas. Esse costume perdura até hoje. E é interessante porque os portugueses, que tinham uma forma particular de se relacionar com os nativos, né, eles vão absorvendo essas formas de comida. Por exemplo, os índios cultivam e eles domesticam diversos tipos de palmeira. O babaçu é uma delas, a carnaúba, o buriti, que é uma palmeira muito típica do Planalto Central, né? Hoje os buritizais estão praticamente extintos. A gente praticamente não vê buriti mais. A auricuri, que é uma palmeira pouquíssimo conhecida, a inajá, isso tudo eram palmeiras utilizadas como alimentação para eles. Além de alimentação, o que eles fazem dessas palmeiras? Eles tiram fruto, eles tiram óleos, eles tiram bebidas, eles fazem farinhas, que é interessante saber que o índio faz farinha de palmeira, ele não faz farinha só de mandioca, ele faz farinha de palmeira, e eles tinham palmito, que nós herdamos, cujo hábito nós herdamos também, de comer o palmito. O português não come palmito, né? Não tem isso lá. Então, uma fruta importantíssima, mas importantíssima mesmo para os índios, era o caju. O caju servia para ser ingerido, seja como fruta, como suco, como doce, como vinho, como licor, como farinha e bolo, misturado com castanha. Existe um autor, que é o Orlando Paraín, ele fala que havia guerras violentíssimas entre os cariris e os sapuias por conta dos cajueiros, né? Então quem vencesse tomava posse dos cajus dos cajueiros que ficavam no litoral. Então ao vencedor eram dados os cajus, né? A castanha, um outro alimento que é uma castanheira importante, que nós também herdamos, é a castanha do Pará, né? Um alimento que os portugueses não tinham em larga escala e que os índios brasileiros consomem em larga escala é mel de abelha. Os índios, inclusive, quando eles iam colher por quê? Por que eles comem mel de abelha? Porque eles não têm doce, né? O doce de açúcar, o primeiro açúcar feito em Portugal era de beterraba, né? Depois vem o açúcar da cana de açúcar. Mas a doçaria, por exemplo, a gente pensar de onde que veio a doçaria? A doçaria não é indígena.
porque o índio não tem doce. Ele tem alimentos doces, né? Mas ele não tem uma doçaria típica, ao menos esse é o consenso que existe em relação à alimentação e à culinária indígena. Mas o que eles comiam muito? Mel. Eles retiravam o mel dos favos, afugentavam, como a gente faz hoje, né? Chega, joga fumaça nas colmeias, afugentam as abelhas, e se algumas abelhas morriam, eles tinham inclusive o hábito de assar as abelhas e comer as abelhas na pedra, né? Então, mas eles nunca retiravam o mel completamente. Eles deixam sempre um pouco que vai permitir que a abelha recomponha a colmeia, né? Então, de uma maneira geral, essa é a dieta do índio, né? Se a gente pensar hortaliça não faz parte de hábito alimentar indígena. Isso é uma coisa que vem introduzida por Portugal. E hortaliça crua, é preciso entender também que a ideia de salada crua é uma ideia muito recente. É uma ideia praticamente do século XX, e os americanos tiveram nisto uma introdução muito grande, porque durante muito tempo, e até hoje na Europa é assim, o alimento era comido, a verdura é comida cozida, né? Você vê que os pratos de cozido são famosos. Os pratos de sopa, né, que levam hortaliças também são famosos. Uhum. Então o índio brasileiro, embora haja as chamadas punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, né, que são as hortaliças nativas, que muitos consideram como ervas daninhas, como por exemplo a beldroega, o dente de leão, o açapeixe, que a gente faz o chá de açapeixe, a belemilha, tem um tipo de urtiga que é comestível. Ela não é uma urtiga brava, ela é uma urtiga comestível. Enfim, tem inúmeros tipos de plantas. O caruru, o Nordeste come muito caruru, né? Que são essas punks, e elas são comestíveis. E é interessante, porque elas não vão fazer parte da dieta indígena, né? Mesmo havendo essa riqueza toda. Agora, qual era o pão deles? Como é que eles cultivavam? O pão do índio era mandioca. O pão do índio era feito de mandioca, de milho ou de amendoim. Então, o cultivo e o plantio desses alimentos, né? O homem índio não planta e não colhe. Essa é uma tarefa feita especificamente por mulheres. O homem só caça e pesca. Em Portugal também, por exemplo, a arte de fazer pão sempre foi uma arte feminina. Sempre. No Egito era uma arte feminina. O pão em si, né, como a gente entende hoje, que é um processo complexo, dizem os entendidos que ele nasceu no Egito. Ele tem mais de 6.000 anos. E do Egito ele passa, né, para outros lugares. Bom, voltando então, os índios, eles comem fruta? Comem frutas, alguns tipos de frutas silvestres que hoje para nós estão disponíveis. Tem um pesquisador, que eu não me lembro agora do nome dele, ele fala que de todas as frutas do mundo, a gente só come 30%. Né? Porque a maior parte das frutas do mundo são silvestres, e elas dificilmente chegam à nossa mesa. Dificilmente. Entre as frutas silvestres que os índios comem está a mangaba, que durante muito tempo Minas fazia muito doce de mangaba. Você conhece mangaba? Não conheço, nunca experimentei, não. É um doce deliciosíssimo. A mangaba é uma fruta redonda e ela solta um leite. O doce de mangaba é muito difícil de fazer, porque você vai tendo que trabalhar aquela casca e vai tirando, ele solta um leite como figo, sabe? Uhum. Você vai limpando aquele leite e por dentro ele tem umas sementinhas. O doce é uma iguaria, é uma coisa fabulosa. Então eles comiam muita mangaba. A mangaba ficou praticamente extinta porque é uma dessas plantas de cerrado, de cerradão, uhum, né? E praticamente desapareceu. O ingá, que é uma planta
que tem uma planta, não é uma fruta que tem um cheiro muito forte, né? E é uma fruta seca. O ingá também está sendo recuperado. O araçá, que é uma frutinha pequenininha, né? O abil é uma fruta vermelha. Todas essas frutas atualmente estão voltando, né? A gabiraba, ou a gabiroba. A gabiraba é uma frutinha vermelha que dava nos campos, amarela, que dá nos campos, campo de pastagem, né? E o mamão pequeno é um tipo de papaya. O Brasil tem um papaya, é o carica papaya. O maracujá, que eles comiam muito, né? E uma outra fruta, além do caju, evidentemente, que é a chamada cumbuca de macaco, a sapucaia. A sapucaia também é uma fruta muito desconhecida. E o genipapo, você já comeu genipapo? Também não. O genipapo, já tomei licor de genipapo. Agora é muito gostoso, né? Mas tem um gosto assim, muito forte o genipapo, né? Ele fica murcho. O pé dos genipapeiros é muito bonito, né? Ele é uma fruta negra, e você come quando ele está literalmente murcho. É uma fruta muito estranha e com gosto muito acentuado. O piqui, sim. O piqui não é uma fruta, é um fruto, né? O piqui é uma fruta estranha porque ele é cheio de espinho. Quem não sabe comer piqui, se morder aquilo ali, não é? A pessoa literalmente fica em maus lençóis, porque a boca vai encher de espinho e pronto, né? Então, agora, é uma iguaria. Goiás tem muito arroz com piqui, né? Essa característica do piqui. Então você veja assim, por esses alimentos, veja que nós herdamos muita coisa da alimentação indígena, né? E que os portugueses souberam muito bem mesclar. Em termos de tempero, o que eles usavam como tempero? Basicamente sal e pimenta. Índio come muita pimenta. As pessoas sabem pouco disso. Pensa que a pimenta veio da Índia. De jeito nenhum. Indiano come pimenta. Agora, a pimenta já existia e ela faz parte da alimentação nativa indígena. O hábito do baiano comer pimenta pode sim ter alguma coisa, relativo à tradição africana. Entretanto, os índios comem quilos de pimenta. Eles abusam da pimenta. Aliás, pelo contrário, eles abusam. É interessante essa noção sobre a tradição indígena brasileira, que a gente não tem, que a gente admite, por exemplo, que o mexicano come pimenta, né? Um nativo mexicano come muita pimenta, mas nós não sabemos que o índio brasileiro come muita pimenta. Então, de todas as variedades, aquelas pimentas que você come e vai à lua, né? Eles comem ervas, todos os tipos de palmito, certo? E sal. Então, de certa forma, a alimentação, agora, de onde que eles tiravam o sal? É um processo diferente, tá? Os índios que habitavam as regiões litorâneas tinham salinas naturais, ou então eles queimavam madeira, tiravam o sal das cinzas. Olha que coisa complexa. Então o sal era obtido por meio da evaporação da água do mar, no caso dos índios que habitavam as regiões litorâneas. Ou então isso era feito através da queima de madeira. Esse processo, por exemplo, sei lá, são raras as pessoas que sabem que você extrai sal de cinza, né? Porque as cinzas são muito ricas em potássio, muito ricas, e eles tinham essa técnica. Então, veja, então, como tempero, né? Como utilização de tempero, eles usam sal, não tem açúcar, tem mel, tem pimenta e usam determinadas ervas e gostam também de limão. Você vê que quando a gente analisa, isso é basicamente o hábito culinário brasileiro, né? Acrescido
com algumas pitadas aí de portuguesa. Mas assim, a tradição nativa alimentar indígena, mesmo não havendo pesquisas muito consistentes, ela nos ficou. Então, como é que eles faziam as coisas? O milho é um cereal que foi domesticado pelos índios. Ao contrário do que se pensa, o milho não foi domesticado no México. O milho foi domesticado. Claro, há controvérsia em relação a isso, mas aparentemente há um relativo consenso. Diz que o milho foi domesticado no norte da América do Sul. Por conseguinte, seria exatamente essa região da Amazônia, né? Da Amazônia andina, da Amazônia peruana, da Amazônia venezuelana. É o norte aí da Amazônia que faz a domesticação. São essas tribos que fazem a domesticação do milho. Eles fermentam o milho, fermentam a macaxeira, fermentam o caju, a jabuticaba, a mangaba e o jenipapo. Dessas frutas, o que eles fazem? Eles fabricam bebidas. Um tipo de vinho que é chamado de cauim, né? Então, eles têm há registros, por exemplo, já na carta de Pero Vaz de Caminha, o Caminha fala desses registros, fala que eles comem inhame, né? Caminha cita umas 2 ou 3 raízes em relação a aipim, a mandioca, a preparação de bebidas e de alimentos, né? E então eles vão com a raiz do aipim, ou mesmo aipim, é que vai ser criado um tipo de farinha. Essa farinha se come assada inteira no borralho ou no fogo. O índio cozinhava muito pouco. Alimentos cozidos, o que a gente chama de alimento cozido, o índio usa pouco alimento cozido. Ele usa o fogo para assar, tá? O cozimento é uma prática muito europeia. O índio coze muito pouco. A forma de cozinhar e de preparar a terra é uma forma interessante também, tá? Geralmente eles colocam a comida era cozida dentro da terra. Eles fazem uma grande grelha de madeira ou abrem partes da terra e cozinham a coisa ali dentro, ou assam os alimentos ali dentro, né? Uma outra técnica que tem, e os índios peruanos têm essa técnica absolutamente fabulosa, eu vi isso lá, é a tecnitação. A gente tem numa memória, numa cultura europeia, os fumeiros, né? Que é a carne, você coloca a carne para carne defumada, né? A carne, queijo defumado. É aquele processo que fica sobre uma fumaça, né? Então, aqui tem um tipo que, na verdade, faz exatamente a mesma coisa da desidratação. Você tira o excesso de líquido do alimento e aquele alimento conserva o sabor, né? Eu vi no Peru uma batata que os incas desidratam, e essa técnica de desidratação inca tem mais de 1000 anos. Então, quando dizem eles que a batata guarda-se por séculos, você pode hidratar novamente a batata e comer, né? Então eles conservam até hoje isso lá. Eu vi a batata. Ela é interessante porque ela não perde, ela não fica completamente murcha, ela não fica como uma fruta seca. Ela murcha um pouco, mas ela não murcha completamente. Uma outra tradição indígena no preparo dos alimentos, que a gente herdou isso também, notadamente no sul, são o forno construído no buraco de chão. A gente tem churrasco de chão, né? Que é feito com folha. Então você põe a carne, eles faziam muito para assados, né? Põe a carne, envolve essa carne em folha e cobre com terra. E sobre o forno acende uma fogueira para assar a carne. Então a carne fica enterrada. Né? Você tem um outro processo que hoje também tem, você coloca a fogueira de chão, e você espeta a carne e o peixe
ou você vai colocar ele diretamente na madeira, ou como fazem os gaúchos do churrasco de chão, você coloca a carne em volta da fogueira, né? E aquilo vai assando com o tempo. Leva 6, 7, dependendo do tamanho da peça, horas para assar aquilo ali. Então, enfim, resumidamente, qual é a base da alimentação indígena? A mandioca e o milho. Mas, sobretudo, no índio brasileiro, a mandioca é uma alimentação muito disponível. E a gente tem que ter em vista isso. Os índios são nômades. Então, as culturas agrícolas, a gente não pode falar em agricultura indígena como você tem o processo de agricultura. Então, aqui nós não vamos ter pão, né, ou pão da Europa, exatamente por conta dessa situação de natureza que se tem. Os alimentos de caça para os índios são muito importantes, né? Até hoje faz parte da dieta nativa tartaruga, molusco, crustáceo, peixe-boi, enfim, todos aqueles animais tatu, né? A gente praticamente não come. Esses animais, por exemplo, os animais de caça, eles eram assados preparados. E os animais menores eram cozidos. E é interessante porque normalmente eles não comiam o animal menor. Eles assavam, preparavam a carne e faziam um tipo de pirão, um tipo de caldo, né? Então o que a gente tem? Além da farinha de mandioca, faz parte da farinha tradicional do índio outros tipos de farinha, como a farinha de peixe seco, a farinha de inhame, a farinha de amendoim. Eu tive em Manaus há pouco tempo atrás. Os amazonenses têm uma banana magnífica, né? Que é, agora me fugiu o nome dela, é uma banana gigante, uma banana própria. Não é banana da terra, não? Não é banana da terra, não. São Tomé? Não é? Não, me fugiu o nome dela, agora não estou me lembrando do nome. É uma banana, ela é imensa, cada banana deve ter por volta de uns 50 a 60 centímetros. Nossa Senhora! Um cacho dessa banana enche de uma D20 ou D200. Um cacho, pra você ter uma ideia do tamanho que é a banana, né? Então, os índios têm muitos tipos de farinha, tá? Inúmeros tipos mesmo. Eles têm farinha. Então eles têm a farinha de mandioca, de milho, tem as farinhas de animais, como a farinha de peixe, e tem a farinha de determinados legumes, como o inhame, o cará, né? Que inhame e cará são coisas distintas, embora eles sejam parentes. São raízes distintas e com gosto diferente. O amendoim e a banana. Eles comem muito peixe muquecado, né? E o hábito da paçoca também, que é a paçoca é um tipo de farinha seca, né? Então veja, todos esses alimentos, o que a gente tem? São alimentos rápidos. Quando a gente analisa a alimentação indígena, não são alimentos que eles fazem para ficar conservado em silos. Não há ideia de armazenagem aqui. Isso é completamente diferente, então, na relação que as tribos indígenas terão com o mundo da alimentação, né? A muqueca, ou o que a gente hoje chama de muqueca. A muqueca é, na verdade, o peixe envolvido em folha de bananeira. Hoje a gente chama de muqueca, é o peixe com molho, né? Não, a muqueca para o índio é o peixe envolvido em folha de bananeira. Até hoje eles comem muito isso, né? Você come o que eles chamam de pirarucu de casaca, né? Que eu comi pirarucu de casaca até virar o olho em Manaus. É o pirarucu envolto exatamente nessa farinha de banana. Eles têm um tipo de eles misturam a banana, o pacová, e uma farinha de mandioca, uma farinha bem diferente, uma farinha que parece umas bolinhas, uma bolinha, e vai colocando camadas naquilo ali. É uma iguaria, né? O sarapatel que o baiano vai fazer com miúdos, o sarapatel indígena, ele não é feito de miúdo de porco ou de boi, ele é feito de miúdo de tartaruga.
né? E quem prepara o sarapatel são as mulheres, porque os índios não cozinham. E elas faziam... Hoje, você vai na Amazônia, existem restaurantes em que você come tartaruga, né? É muito comum isso lá. Então a tartaruga é um animal de abate para eles, faz parte da dieta do amazonense, porque são criadas em cativeiros, tem toda uma lógica lá. Os animais não são extintos, né? Então até hoje eles cozinham, abatem o quelônio e faz a comida na casca, né? E serve a carne assada junto com um tipo de farinha que eles chamam de chibé, né? Então esses alimentos são muito tradicionais na Amazônia. Eles têm um tipo de sopa, que é uma sopa de camarão, que é engrossada com farinha de mandioca, que chama de aviú. Tem um outro prato que ficou famoso, que talvez seja um derivado disso, que é o tacacá. O tacacá é um prato. O tacacá tem o tacacá doce e tem o tacacá salgado, que é feito com camarão e com folha de jambu. Jambu é uma folha que você come e ela te dá uma dormência na língua, né? Deixa a língua completamente dormente mesmo. Mas quando você coloca, o amazonense mistura o tacacá salgado com o tacacá doce. Quando você faz isso, a dormência que o jambu dá diminui sensivelmente. Ele praticamente não adormece a língua da gente, né? Mas quando você come o tacacá salgado, ele adormece muito. Quando você mistura 50-50, ele não adormece. E o tacacá pela característica de dar dormência à língua, exatamente por isso ele é um alimento ritualístico. Ele é utilizado em ritual. Então pode-se dizer que o tacacá, como hoje se consome, certamente é um prato que evoluiu, né, dessa sopa dos índios chamada aviú, que é feita com camarão engrossado com farinha de mandioca, né? Então, enfim, resumindo para a gente dar um intervalinho, nós temos uma grande quantidade de alimentos de origem indígena presentes na culinária brasileira. A forma de preparar esses alimentos, a forma de consumir esses alimentos. Para dar um exemplo simples, farinha de mandioca todo mundo come, né? Beiju todo mundo come, tapioca, pirão, alimentos cozidos em folha, notadamente a folha de bananeira, todos os tipos de comida de milho, né? Bolo de milho, tudo quanto é coisa de milho, paçoca, farofa, carne pilada com farinha, isso tudo é comida de índio, e que a cultura portuguesa assimilou. Então, em relação ao pão, é curioso, por que talvez o pão, como elemento português, né, não tenha entrado tanto na tradição indígena brasileira? Talvez por conta disso mesmo. Os portugueses eram em menor número, o Brasil tinha uma variedade, os índios, né, muito grande de alimentos, esses alimentos que são fáceis de serem preparados, porque eles são nômades. Então a gente tem que pensar naquele contexto como um todo. Você não tinha como... os índios não gostam muito de trabalhar, essa era uma queixa. Então, para você produzir trigo, você tinha que entrar num ritmo quase que europeu, né? E esse ritmo, os colonizadores, vamos dizer assim, né, nunca conseguiram imprimir, porque o índio tem um outro ritmo, né? Por conseguinte, a gente tem pão? Não. Agora, por que nós já vamos ter pão nos Andes? Porque aí sim nós teremos talvez uma configuração de inverno extremamente rigoroso, em que você vai precisar de ter quase que o mesmo processo que você tem na Europa, né? Você tem que ter casas muito sólidas. Você vê, quando a gente pega a casa do índio hoje, né, e a casa o tipo de construção andina, que está muito próximo aqui da gente, são construções completamente diferentes, porque o clima permite essa diferenciação, né? Então nos Andes nós vamos ter um tipo de tradição de pão, né, com cereal, e aqui não, por conta disso, em parte.
pela presença da natureza. Vamos a um pequeno intervalo para a gente voltar de novo a falar sobre o milho, sobre o cultivo do milho pelos indígenas, que pouco tem a ver com as práticas europeias. É sobre isso, não é, doutor? Sim. Então tá bom. Vamos lá, a gente volta já. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Culturas e Identidades. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. Fiquem por aí.